que eu vou reconstruir o Vasco? Lá de trás. Sim, de 2013, mais especificamente. Então eu voltei lá no FIFA 13 para reconstruir o Vasco e levar o Vasco a uma glória, a uma Libertadores da América. Então, lá no FIFA 13, bora que bora. A gente tem que dar uma olhada, né, gigantesca, no elenco do Vasco. E em 2013, esse era o melhor elenco que o Vasco tinha, né? Eu acho que a gente não vai sobreviver ao Brasileirão. Mas eu tô falando sério. O elenco do Vasco aqui tá muito fraco, galera. Mas eu sei de jogadores aqui que vão evoluir. E bom, o melhor elenco, galera, que a gente vai ter pro Vasco agora é esse aqui. Não é nem zoeira, eu não vou nem mexer em banco e outras coisas. Como a gente vai simular, o jogo vai fazer esse trabalho pra mim. E é o seguinte, meus amigos. Do meio pra frente, a gente até que tem bons jogadores, né? A gente tem que ver quem vai ficar aí por mais tempo, né? Apesar de velhice. E focar na zaga. Todo o dinheiro em um goleiro, um lateral direito, esquerdo nem tanto, não. O Ney não é tão velho. Mas 2 zagueiros pra gente poder melhorar a zaga do Vasco e não cair esse ano. Galera, e eu vou estipular mais ou menos 5 milhões de contratação, porque a gente só tem 22. É muito pouco dinheiro pra muito jogador. Eu acho que não é loucura trazer o Tim Howard, que é dos Estados Unidos, aqui pro Brasil, com 34 anos. Eu não acho loucura. Ele tá de graça, galera, o valor dele, porque ele já tá com uma idade muito avançada. Então 100 mil vai pagar ele. E a gente vai ter um goleiro muito bom. E também, eu vou fazer proposta do jogador que já jogou no Flamengo, né, mano? Ele mesmo, Júlio César, né, cara? Um ídolo da nação, né? A expectativa é que o salário dele é alto demais, né? 60 mil. Mas a gente vai organizando e a gente consegue pagar também. O Vasco tá falido, mas nem tanto. Tem o Jardel, galera, aqui. E uma proposta generosa, né? Eu vou dar 4 milhões. E vou dar o Edmilson. Dá mais ou menos 6.900. E a gente consegue trazer o Jardel. Danilo Silva, 1.700.000. O valor dele. Cara, se a gente der uns 3.700, a gente vai ter um cara muito bom brasileiro lateral direito. E a gente vai resolver um problema aí. E se eu tentar trazer o Gil, galera? Bom, seguinte, eu posso oferecer... Ah, tem esse Reginaldo aqui, vamos mandar ele pra gente ver se a gente consegue o Gil. Objetivo da liga, meio de tabela. Copa Nacional, chegar à semifinal. Então, o mercado de transferência, galera. Semifinal é difícil, mas meio de tabela é de boa até, a gente consegue, eu acho. E olha aqui, galera, olha que delícia, mano. O único que não aceitou foi o Benfica, tá? Mas todo mundo aceitou a proposta. Então a gente vai pagar esse valor aqui pelo Gil. Espero que ele queira vir. O Everton, galera, vai ser 100 e o Júlio César. E aí, galera, vai muito pelo que a gente quer. O Júlio César tem 33 e o Howard tem 34. E o Júlio César é melhor. Então vamos no Júlio César. E aí agora vem salário, né? O Howard tem um salário menor. A gente vai ter que mexer um pouquinho, tá? O Dinamo de Kiev também aceitou nossa proposta, galera, pelo Danilo Silva. Vamos dar o salário. Ele nem quer aumentar o salário nem nada. Então, importante no elenco. Vem Danilo Silva. Cara, aqui é negociação, meus amigos. Aqui é negociação. Júlio César no Vasco. Eu devo estar quebrando alguma lei da física aí, né? Mas bom. Aqui. E por 1 milhão eu não consigo fechar com o Danilo. Então calma aí que eu vou fechar com ele. O Tim Howard recusou, galera. E já chegou 2 contratados, né? E olha como é que aumenta o nível do time, galera. Olha como aumenta o nível do time. Esses 2 aqui, cara, já fica muito bom. Mas vai melhorar ainda mais, calma aí. Não é possível, galera. Eu gastei 3 milhões no Danilo Silva pro cara vir com 68 de ouro. Galera, eu tô pensando em ser um pouco maluco e comprar um zagueiro de 10 milhões, de 6, 7, 8 milhões. É tipo esse cara ficar mais tempo, tá? Não com 35 anos, tá ligado? Um cara tipo o Henrique, tá ligado? O Henrique vai gastar... A gente gastar aí, sei lá, 8 milhões e 500 nele. E esperar, tá ligado? Esperar que dê certo. 1 hora depois. Bom, galera, o Henrique aceitou a proposta. Ele quer 3 anos, eu vou dar os 25, vou dar os 3 anos que ele pediu. Fundamental no time, e é isso aí. E aí a gente vai ter um zagueiro, galera, um pouco mais de tempo. A gente não contrata um zagueiro. O Henrique aceitou, meus amigos.
E aí, o Vasco ficou pobre nessa janela, tá? Agora é só a próxima. Isso. Vamos ter essa zaga aqui, galera, que tá boa. Gil é novo e o Henrique também. O Fagner vai sair, né? E temos o Ney. Temos um time muito bom pra essa temporada, então bora começar a simular. 1.000 milhões de anos depois. Fim da temporada, galera. E a gente vai ver como que foi o Vasco. Por que eu tô correndo, galera, pra ver a competição? Porque a gente vai ver a primeira Copa do Brasil, né? Na Copa do Brasil, galera, vamos ver onde a gente caiu. A gente não passou nem pras oitavas. Começou muito bem, né? Mas o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil. Ok, galera. Vamos pra Sul-Americana. O Vasco participa da Sul-Americana. E a gente caiu nas quartas. Nossa, 3-3? Se eu não me engano, eu vi, galera. Foi de 1-1 no jogo de ida e 2-2 no jogo da volta. Eu não entendi porque esse time classificou. Porque não teve pênaltis, como vocês podem ver. Se teve, não sei, né? Mas vai ter a final ainda. O Cruzeiro pode ser campeão, né? Só por curiosidade, vamos dar uma olhadinha, né? Quem foi campeão da Libertadores. Vocês já tomaram um spoiler, né? Possivelmente. Se o editor deixou, né? Se ele não foi burro, ele tirou, né? E vocês não tomaram spoiler. Na Libertadores final, BR. Mais um título possivelmente pro Brasil. E galera, como vocês podem ter visto ou não, Brasileirão deu o Vasco. E galera, foi nas últimas rodadas, tá? Aquele time que a gente montou fez 23 vitórias, 10 empates e 5 derrotas, marcou 63 gols, né? Na verdade, né, fez 63, não lembro o que é GP, mas acho que fez 30... Não, tá certo, fez 63 gols, sofreu 33, a defesa sofreu um pouquinho, mas foi a melhor defesa do campeonato, tá? Quer dizer, segunda é melhor, terceira é melhor, né? Defesa, quarta melhor defesa do campeonato, né? E teve um saldo de 30, não foi o melhor saldo do campeonato, mas foi um ótimo saldo. Caiu, e a gente tem que ficar de olho nesses times que caíram para fazer as contratações na próxima temporada. Criciúma, Atlético Paranaense, Português e Coritiba. O Bahia também quase foi nessa, tá? E aí vocês podem ver, galera, a gente conseguiu então um título na primeira temporada que era só para reconstruir o time. Galera, foi esse aqui. O Júlio César não caiu de over, jogou praticamente todas as partidas. Se não jogou todas, foi algumas. O Ney jogou, galera, lateral direito, subiu de over, tá bem, eu acho que não vou trocar o Ney. O Gil jogou, galera, apesar de estar um pouco insatisfeito que alguns jogos não jogou, né, simulando. O Henrique subiu até 79, foi uma ótima aquisição ter gastado aquele dinheiro. E, galera, eu usei o Yotun. O Yotun subiu 5 de over, sim, fez uma ótima temporada com 3 gols. Aí tem o Sandro Silva, que vai se aposentar, né, mas fez uma ótima temporada. O Juninho não jogou muito bem. Mas, galera, surgiu esse cara aqui, essa promessa, o Bernardo, que fez 8 participações em 13 jogos, jogou muito. Aí tem o Alisson também, né, galera? Lembra aquele moleque que eu falei, nossa, 20 anos, isso tudo de over? Pois é, tá aí explicado por quê. 14 participações em gols em 34 jogos. Temos o Éder Luiz, galera, que fez 14 gols e 6. Lembrando que a gente tinha o André Balada, né, mas ele acabou o empréstimo dele. Aí tem o Tonório, galera, não foi tão, né, bom assim, mas aposentar também. O Danilo Silva, que a gente contratou, né, perdeu 6 de over, ele praticamente não jogou. Aí tem Renato Silva, vocês podem ver outros números aí, não teve ninguém assim, não teve o Edmilson aqui, né? Mas não teve ninguém assim, tipo, fez uma temporada tão incrível assim, né? Foram números ok, né? E é isso aí. Então, galera, agora que a gente foi campeão BR, a gente tem que planejar a próxima temporada, então bora lá pro planejamento da próxima temporada. Um adendo, tá, meus amigos? Se a gente for demitido, o vídeo acaba, tá? Porque, literalmente, eu fui demitido e não consegui cumprir o desafio de reconstruir o Vasco de 2013, 2014 pra frente, tá? Então, vamos para metade do ano de 2014, como a temporada europeia tem disso, né? Pra segunda temporada. Bom, após isso tudo, galera, a gente tá mais perto de meio que ganhar o maior objetivo da história de um vascaíno, que talvez seria ganhar o Mundial e mais uma Libertadores. O Flamengo não ser o único time com mais de uma, né? Nessa época que era todo mundo quase igual, né? Mas o Flamengo tem Mundial, né? Então, né? Aí ficava mais à frente. Então, galera, agora a gente tem que montar o nosso elenco. Quando eu apertar, antes a gente tem o objetivo da liga, que é vencer o título, e a verba da temporada, que é de 40 milhões. Que delícia! E aqui tá o nosso elenco, galera. O que sobrou, pelo menos, de jogadores. Você vê que sobrou muita gente fraca. Eu tinha um titular, por incrível que pareça, eu achei que ia ficar pior, né? Mas o Henrique tá com uma distensão na virilha, o Gil melhorou. Mas bora, a gente precisa de um lateral esquerdo, querendo ou não, tá? Um lateral esquerdo, o volante, mexeu meio todinho, e um atacante. A gente vai ter que contratar muita gente. Galera, eu vou tentar fazer a contratação
do Leandro Castan, assim, que é um terceiro zagueiro. E a Portuguesa tem jogadores interessantíssimos, principalmente esse cara, que eu sou doido pra fazer a contratação dele. E 9 milhões, e por 9 milhões eu vou tentar... 9 milhões dá pra trazer, a gente vai ter um centroavante bom, galera, porque o Gilberto é bom, tá? Antes do H, galera, tinha, por exemplo, o Renan Rocha, mano, como goleiro. Se a gente oferecer algo em torno de 6 milhões, aí ele pode vir, tá? Só que aí, em vez de tentar dar 6 milhões, eu vou tentar fazer o seguinte. Mexer mais com esse time aqui, né? Essa parte, por exemplo, o Montoya. Não vou utilizar o Montoya, então dá o Montoya, mas o negócio pelo Renan Rocha. Tem um Everton também, tá até mais caro, tá? Por exemplo, tem o Fran Mérida. O Fran Mérida aqui é caríssimo, galera. É caríssimo, tem que dar 30, 40 milhões. O Matheus, que seria uma resolução interessante pra gente, dá por 8 milhões. A gente vai ver, galera. Eu tô fazendo essas propostas, mas a gente vai ver quem vai realmente chegar pra ser titular nesse time. Pra gente manter tudo nos conformes. Tirando isso, meus amigos, não tem tanta gente que eu queira, não. Com pet, tá? Por bilhões de reais. E olha aí, galera, tivemos muitas propostas aceitas, tá? Por exemplo, São Paulo aceitou a proposta pelo Denis, tá? Denis aí é um bom jogador, então vamos tentar contratar ele. Ele vai vir como importante, acho que ele vai reclamar da função, né? Mas a gente vai ficando olhando isso aí. O Icasa aceitou a proposta pelo Ricardo, galera, goleiro. E eu não lembro qual é a proposta que eu fiz pro Icasa. 1.900 mais o Alessandro. Até mais barato, né, galera? Só que, olhando assim, ele pediu 25 mil de salário. Talvez ele realmente venha com o mesmo... Vou ver, né? A gente vai decidir depois, tá? Bom, a Roma não aceitou. A Roma pediu 9 milhões pelo Castan. Ah, não é justo, mas eu não vou dar esse valor, não. Vou dar 8.500 aí. E a Roma que aceite ele aí. Granada não aceitou. Querem 7 pelo Siqueira. O Portuguesa não aceitou. Querem 11. O Atlético aceitou a proposta pelo Renan Rocha, que é melhor do que os que a gente tá tentando trazer, tá? Pra reserva. Mas eu não sei se eu contrato ele. 4.700 é um valor meio carinho. Eles não aceitaram a proposta pelo Matheus, mas deram 10 milhões, mano. Eu vou dar 9 e ver se eles contratam. E aí vai ser um cara bom, tá ligado? E o proposta aceita pelo Juninho pra lateral esquerda, galera. Acho que vai ficar bem equivalente. E esse cara é bom. Já testei ele, ele é bom, ele vai evoluir também. E olha aqui, galera, a gente tem 3 propostas aceitas, tá? Do Juninho tá aceita, então o Juninho já pode chegar. E aí, galera, os 2 goleiros recusaram, o Renan Rocha aceitou. Então, vamos comprar o Renan Rocha e deixar os caras pra lá. Renan Rocha, chega aí. Então, ó, o Ricardo, os 2 recusaram, tá? A Roma não aceitou, eles querem os 9 milhões, então. E eu vou fazer jogo duro pra não pagar os 9, né? Porque é muito dinheiro. Bom, Renan Rocha aceitou, proposta aceita do Atlético Paranaense pelo... Aqui, se eu aqui vou pagar 9, eu vou pagar 9 num volantão de 24 anos que a gente tá precisando. Tem o Lucas Prato aqui, galera. Pra mim, seria uma contratação cabulosa e ele está com um valor abaixo. Então, se eu der o valor de mercado dele, talvez eu contrate o Lucas Prato. A gente tem um centroavante muito bom, tá? Um argentino centroavante do Vasco. Já ouvi isso em algum lugar. Proposta aceita pelo Matheus, galera. Então vamos gastar 9 milhões aí. O que faz eu ignorar o Leandro Castan, tá? E a gente vai ficar com as reservas meio podres, né? Mas o time titular vai ficar muito bom, tá? Vai ficar muito bom. Vai ficar muito bom, porque o Matheus entra aqui. E o banco de reserva vai ter quem de bom? Vai ter o Rafael Vaz. O Luan. Aí de volante eu tenho o Wendel. Caraca, esse banco aqui é poderosamente poderoso, hein? Dá pra ganhar Ó, o Canhete. Mas não é o Canhete, é Canhete bom, né? Que tem aqui no jogo. Tem o Marlone, tem o Alessandro goleiro. É, galera, se a gente conseguir sobreviver essa temporada, vai ser engraçado mesmo. 4 milhões aí, tá bom demais por você, meu amigo. Tá bom demais. Você não vai ser essa coisa toda, não. O Defu, mano, vir jogar no Brasil, mano. Seria muito engraçado. Bom, com o Prato chegando, 26 anos, é novinho, então tá ótimo. Ainda ficou 3 milhões ali em caixa pra gente deixar aí guardado pra, sei lá, meio de temporada, caso a gente precise. E o time do Vasco, galera, que a gente tava, né, meio assim, ainda não ficou
100% bom, né? E não ficou aquele time cabuloso que eu esperava, eu achei que dava. Talvez eu gastei muito pra tentar fazer um elenco que dispute bem a Libertadores, é que a gente vai participar, né? Então, talvez eu tenha sacrificado um pouquinho nisso, né? Mas tem jogadores interessantes, né, galera? Aqui, ó, tem o Yotun, por exemplo, lateral esquerdo aqui, ó, no banco, e que vai ser interessante a gente analisar. Tem o goleiro. Tem jogadores aqui, ó, que são mais jovens, tá, galera? Tá? Nossa, eu vou bem no mais velho, mas, tipo assim, tem jogadores que são jovens, podem evoluir de acordo com a temporada aí jogando. Então, é isso. Vou simular até a metade da temporada pra ver como a gente vai, como é que esse time vai, e ver se a gente vai ter a mesma boa temporada, se a gente vai chegar em boa fase na Libertadores. Na Libertadores a gente passou com 12 pontos. Não, mesmo na Libertadores ganhamos 3, empatamos 3. Então a gente passou depois de ver que o Fluminense foi eliminado na fase de grupo. E na chave do torneio a gente vai pegar o próprio Ipachi, que não faz nenhum sentido. A nossa chave tá pra passar, tá, galera? A gente tem o Flamengo ali difícil, Libertar, acho que o Vélez, né? Chave do lado de lá tá mais difícil que essa aqui. Na Copa do Brasil a gente não chegou ainda nas oitavas, tá? Então possivelmente pra essa fase virar de final e depois as oitavas. Do Zé, a gente tem que fazer uma proposta mais generosa, até porque eles são rivais. Então vamos fazer uma proposta de 3 milhões. Boa, galera. O Benfica não aceitou a proposta pelo AIT, eu esperava. Mas o Flamengo aceitou a proposta pelo Paulo Vitor, que pra mim vai ser melhor a gente estar atrás do Paulo Vitor do que do cara lá. Custo-benefício, melhor, porque ele é mais jovem, tá? A gente vai estar gastando menos. Propostas aceitas, galera. Como o Paulo Vitor aceitou, então vai ser ele a minha primeira contratação. E a minha segunda contratação não vai ser esse cara aí, não vai ser. Eu vou atrás do Eliandro, mano. Não temos recursos para pagar a transferência. Eu vou dar 2 milhões, mano, por ele, pelo Eliandro. Aqui é um valor baixo e dar um jogador que a gente não usa. Por exemplo, o Danilo Silva. 1.700 dá mais 3 milhões e 700. Não é um valor do cara, mas vamos tentar, né? Sabe o Ananias, o Carrolão, proposta, galera. Agora teremos um bom reserva para ataque. E o Eliandro, 24 aninhos. Então ele também vai dar uma evoluída, vai dar aquela boa brincada no ataque, né, galera? Com o Eliandro aqui, ó, o que rola, mano? O que rola? Rola a seguinte brincadeirinha, né? Vai tirar o Marlone e se mantém. Cara, o Newton tem 73 de overall, tá com um preço de 2 e pouco. Eu vou dar 3.300. Isso aqui, galera, é pra eu tentar fechar realmente o time melhor, tá? Cara, 1 milhão, mano. Olha isso, os caras estão dando ele por 1 milhão, mano. Ele é um reserva, Edson Silva, não aumenta muito, mas a gente ganha pelo menos um reserva a mais de posição aí. É mais de 65 de over, né? O Newton aceitou a proposta, galera, o volante, né, que a gente queria, então já vem o Newton aí. Edson Silva, galera, vamos lá fazer a proposta por ele aqui. São Paulo aceitou, mano, não esperava que não sobrou nada pra gente. Então bora pular o dia e agora bora lá pro final da temporada. 1 hora depois. E chegamos ao final da temporada, então vamos começar mostrando o Brasileirão, galera, que milagrosamente o Palmeiras caiu. Pois é, o Palmeiras caiu, né? E bom, subindo a tabela a gente vê que a gente não foi campeão, mas a gente fez, galera, o mesmo número de gols e de gols sofridos da última temporada. É engraçado, mas a gente viu o nosso rival ser campeão, infelizmente, né? Bom, a gente pode ver a estatística de jogador e viu que o Robinho, aquele mesmo de 67 de overall, foi o nosso artilheiro. E o nosso outro artilheiro foi o Lucas Prato, jogou demais. Na Copa do Brasil, o Corinthians foi campeão, a gente foi eliminado pelo Corinthians, então a gente foi eliminado pelo campeão. Tem muito o que falar, não. E na Libertadores da América, você achou que o Vasco não ia ter título esse ano? Você achou, né? A gente passou, galera, em primeiro no grupo C, tá? Grupo C, grupo de título, tá? Porque vocês vão entender. Porque a gente fez 3 jogos, 3 empates, então a gente passou invicto. E agora, olhem que fase, galera, de mata-mata mais engraçada. Eu digo engraçada porque a gente pegou o Achipato, mesmo time do nosso grupo, que já era errado, né? Mas tudo bem. E ganhamos por 3-2. Sim, 3-2, galera. Né? Inexplicável o que aconteceu. Depois pegamos o nosso rival, o Flamengo, que foi campeão brasileiro, e ganhamos de 3-2, tá? 3-1 no jogo de... Não, 1-0 no jogo de ida pro Flamengo, e no jogo de volta a gente reverteu pra 3-1. Depois o Vélez, esse time de Lucas Prato, a gente mete 3-2 também. Então 3-2 foi o placar das oitavas, quartas e semis, e na final 2-1, 2-0 no jogo de ida e 1-0 no jogo de volta. Até joguei o jogo de volta, mas meu gravador bugou, eu tive que voltar atrás
pra mostrar. E a campanha do Cruzeiro também foi boa, tá? Eles passaram até com certa tranquilidade em alguns jogos, mas 3-2 também marcou a campanha deles, tá? Então, bora que bora, galera, pro último título que a gente pode disputar aqui, porque a gente elevou o nível do Vasco. Eu vou te mostrar porque que a gente elevou muito o nível do Vasco, tá? E a gente vai jogar a Recopa, tá? Jogar o jogo de volta da Recopa. Espero que não tenha que reverter placar. E eu digo, galera, que a gente literalmente, né, elevou o nível do Vasco porque a gente botou o time numa percentual, tá, de 80-20, né, 20% de salário, 80% de verba. É simplesmente isso aqui, ó, mano. Os salários semanais são de só de 378 mil, né, galera? Então o orçamento de salário é de 608, a gente tá muito no verde, tá? E o orçamento semanal excedente. E o orçamento de 648 milhões a gente gastou muito pouco, cara, muito pouco na segunda janela. Acho que a gente gastou bem até, né? Mas a gente ganhou muito, tá? A gente tá ganhando muito, tá faturando muito. Então a gente tá botando o Vasco no verde, pagando dívida aí, tá vendo? Então, levamos o Vasco como nível, reconstruímos até financeiramente. Então, bora pra próxima temporada ver, né, galera, o que a gente vai fazer. Eu vou fazer uma contratação só pra melhorar o time, talvez simular o resto da temporada pra gente ver qual o resultado que esse time conquistaria. Bora, bora. O que rolou? Simplesmente o meu jogo bugou e eu tenho que simular, né? Eu tinha que simular até perto do Mundial e da Recopa. Mas meu jogo bugou, ele não passa de dezembro, galera, eu não sei o que aconteceu. Então eu decidi, galera, que a gente tinha que saber se o Vasco foi campeão do mundo, ou da Recopa, ou dos dois, ou se perdeu os dois, né? Então a roleta vai decidir isso, galera. Eu coloquei aqui, né, venceu somente o Mundial, venceu somente a Recopa, perdeu os 2 títulos, ou venceu os 2 títulos. Então eu vou girar e o vídeo vai acabar assim. Eu espero que o título, pelo menos algum, venha. Então, vamos lá. Vamos girar a roleta. Bora ver, galera. Espero que venha alguma coisa boa. Ó. Não é possível. Não é possível que isso vai acontecer com o Vasco. Mentira. Acabou? O Vasco foi campeão do mundo e da Recopa. Acabei até com a zica do Vasco, pô. Mas nesse vídeo vai ficando por aqui, galera. Bom, vamos botar que simbolicamente a gente ganhou os 2 títulos, tá? A gente chegou nas finais e fomos campeões, tá? Felizmente peço desculpa pelo bug, mas acontece. Valeu, falou e até o próximo Reconstruindo. Tchau!